Olá! Este é o podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre. Uma iniciativa do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, voltada para todos os profissionais do setor, escritórios de contabilidade e para empresas que contratam seus serviços. Mensalmente você terá aqui informações, opiniões e orientações importantes sobre contabilidade. CRCSP. Até a metade do século XIX, a contabilidade era considerada como um processo de escrituração. Mais tarde, já no século XX, as primeiras máquinas de calcular surgiram para facilitar o trabalho, colocando o profissional em uma posição de gerenciar números e não mais de ter apenas que calculá-los. E essa dinâmica de transformação se repete em ciclos. A cada nova tecnologia disponível, o contador pode se dedicar mais a decisões e menos à execução de tarefas. No caso do profissional da contabilidade, novas ferramentas estão ajudando a lidar melhor com o volume de trabalho, possibilitando que atenda os clientes com mais qualidade e tenha mais tempo para análise e estratégias, atuando como um consultor junto às empresas. Este papel se fortaleceu muito durante a pandemia da Covid-19. Para falarmos mais sobre o futuro do mercado para o profissional da contabilidade, convidamos para participar do podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre, o presidente do CRCSP, José Aparecido Maion, e o empresário contábil Antoninho Marmo Trevisan. José Aparecido Maion é contador, consultor, auditor independente, perito, professor e sócio da Maion e Oliveira Auditores Independentes. Pós-graduado em Controladoria pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, é formado em Estudos de Política e Estratégia no 50º Ciclo de Estudos de Política e Estratégia da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra de São Paulo. Foi conselheiro do CRCSP de 1993 a 2005, vice-presidente de Desenvolvimento Profissional de 2016 a 2017, vice-presidente de Fiscalização de 2018 a 2019 e vice-presidente de Administração e Finanças de 2020 a 2021. A biografia do nosso outro convidado é tão rica que podemos agendar um outro podcast apenas para dissertar sobre ela. Resumidamente, Antoninho Marmo Trevisan é auditor e consultor de empresas, graduado em Ciências Contábeis pela PUC São Paulo. Em 1983, fundou a Trevisan Auditores Independentes e a Trevisan Outsourcing e foi seu presidente por 26 anos. Em 1998, fundou a Faculdade Trevisan, a Trevisan Escola de Negócios, instituição de ensino que se tornou referência pela metodologia diferenciada em cursos de graduação, extensão, pós-graduação e MBA. Colaborador em jornais e revistas do Brasil e do exterior, possui mais de 400 artigos e trabalhos publicados sobre gestão pública e privada, privatização, reforma administrativa e tributária, organização e controle do setor público, gestão contábil e financeira das empresas. É autor de livros como Como Entender Balanços, Empresários do Futuro, Como Jovens Vão Conquistar o Mundo ou O Combate à Corrupção nas Prefeituras do Brasil. Recentemente lançou sua biografia Antoninho Marmo Trevisan, um contador brasileiro, organizada por Luiz Nelson Porto Araújo, contando sobre sua vida e obra. Maion e Trevisan, muito obrigado pela visita ao nosso podcast. É um grande prazer tê-los conosco. Muito prazer, o prazer é todo meu aqui. É uma alegria estar aqui com o meu querido Maion, amigo de tantas décadas, né? Para poder falar com os meus companheiros desse mundo maravilhoso da contabilidade. Bem, eu também me sinto honrado de estar aqui com meu amigo Trevisan. Realmente essas décadas aí, parece que fazem 3 semanas, né? Parece que se conheceu ontem. A honra é de todos os 153 mil profissionais do estado de São Paulo que eu estou, né, representando, e nessa parte hoje, nesse podcast que nós vamos fazer hoje, esperamos contribuir com o entendimento do futuro da contabilidade para todos. É um prazer vermos televisão, um abraço e tenhamos bastante sorte aqui hoje. Com certeza. Eu queria começar perguntando como que as organizações contábeis podem aumentar a sua carteira de clientes em 2023? Bom, nós temos 2023 um ano com um novo governo ou um governo que se renovará. Então, períodos dessa natureza se apresentam como muito promissores, porque as pessoas iniciam um novo ciclo, há um clima de otimismo, de esperança,
é um momento de os contadores apresentarem novos produtos, novos projetos, visitarem seus clientes, apresentarem alternativas. Em geral, o começo de um novo governo, ele costuma ter dois movimentos. Um primeiro movimento é de racionalização, colocar a casa em ordem, é mais ou menos aquela história, né? Eu tenho os primeiros 100 dias para arrumar a casa. A partir daí eu já fico conhecendo todo mundo e fica mais difícil. Então, certamente é um período em que prevalece uma regra que eu até brinco com uma sigla, CCC: custo, controle e caixa. Custo, controle e caixa. Custo, controle e caixa. Isso aí, Tony, eu acho que é muito importante sua colocação, porque a gente termina um ano, além da expectativa do ano seguinte, a gente faz um próprio balanço, né? O que deu certo, o que deu errado, e a gente tem que ter a visão das tendências de mercado, nichos de mercados, e se a gente perceber bem, depois desses 3 meses, mais ou menos, avaliando o custo, tudo isso que o Trevisan estava colocando, a gente vai se preparar para crescer em busca desse mercado e das tendências, né? Da onde está indo o rumo da economia. O profissional da contabilidade é muito importante, é um momento muito ímpar para o profissional em termos de consultar, de assessorar o seu cliente nas tendências deles também. Porque se os clientes não crescerem, nós também não crescemos. Se os clientes não derem certo, nós também não damos. Então, a expectativa nossa está correlacionada exatamente com a expectativa econômica do país, do crescimento do país, emprego, mais oportunidade, outros nichos. Eu acredito, eu acho que é bem promissor, independente de quem vai assumir o governo, é bem promissor, porque é um novo ciclo. E é verdade, Maion, e a gente tem que lembrar que você tem assim um mundo muito atento ao que está acontecendo no Brasil, e o Brasil, ainda que a gente sempre fale que é um país do futuro, a gente sabe que as condições climáticas, as condições da civilização, as condições da paz, quer dizer, o mundo está hoje muito sofrido com o problema da guerra na Ucrânia e Rússia, e o Brasil é um país de paz, não é? Então, é natural que para cá vão convergir novos capitais. Há uma ansiedade do mundo, sobretudo dos bancos de investimentos, de investirem no Brasil. Então, eu penso assim, Maion, que é hora de nós ajudarmos as empresas a estarem bem embaladas, não é? Com seus balanços, com seus planos de investimentos, com as suas auditorias feitas, né? Para que os investidores estrangeiros possam se servir, seja no campo do turismo, seja no campo da indústria, seja no campo dos serviços, no agronegócio. Eu penso que esse primeiro semestre ele vai ser ávido em interesses internacionais de investir no Brasil. E nós tivemos uma boa notícia, todo o nosso crescimento de PIB, ele ultrapassou em 6 meses o que se esperava que iam chegar no final do ano. Então, isso gera uma expectativa positiva, sim, de crescimento econômico. Concordo com você, Trevisan, eu acho que nós temos que ser bem otimistas, e principalmente quando vem boas notícias, né? É verdade. A economia está independente. E é um momento, Maion, assim, que a gente, nós, a comunidade contábil, que é craque em mostrar os custos verdadeiros das empresas, é craque em poder estabelecer novas formas de fazer negócios, é craque em montar estratégias, quer dizer, você tem um momento de novidade, né? E eu penso que é a hora também, Maion, da gente iniciar um processo de formar o que eu chamo de líderes de alta performance, líderes do mundo contábil de alta performance, né? E o momento é muito adequado, porque com a digitalização, né? E certamente nós, os contadores, os contabilistas, aprendemos desde muito pequeno a nos adequarmos, né? Eu brinco com a minha neta, né? Ela fala: vovô, você tem 73 anos e você é tão bom aí no computador, nas redes sociais.
eu falo assim, minha querida, eu sou contador. O contador, eu comecei da época da gelatina, máquina facite, né? Aquelas máquinas enormes, fui passando tudo. Se tem um cara com capacidade de adaptação, esse cara é o contador, né? Então, nós somos craques na questão digital. Então, o que nós agora temos é que nos formar como profissionais de alta performance, né? Aqui, nós já falamos tanto, né, Mayon, na questão de temos os softwares, temos o mundo digital à nossa disposição. Agora é hora da gente agregar valor decisório para as empresas e para os nossos clientes. Eu entendo também, para a gente aumentar a carteira de cliente, a expectativa, eu concordo com o que você está falando, nós temos que transformar as informações que nós geramos em conhecimento e entregar esse conhecimento, todas as informações que nós produzimos, a levar mesmo ao conhecimento do cliente para que ele também consiga se planejar. Porque se nós temos essas informações, se não convencê-lo que elas são fidedignas, tendências da empresa, dessas coisas assim, porque a gente não é só parte físico-tributária, nós somos os maiores consultores. Você conhece uma empresa desde o início de sua produção até a expedição. Você falou, conhecemos o custo, o não, e não adianta você falar para o cliente depois de 3 meses que tal produto está dando uma margem negativa, que aí já fechou. Então tem que se antecipar, tem que ser mais previsionista. E não. Você sabe, Mayon, disso que você falou, uma coisa que eu também sempre pratiquei é olhar o entorno, né? Muitas vezes a gente está tão enfiado no nosso ambiente que a gente não olha o que está acontecendo com os concorrentes do nosso cliente, com o mercado do nosso cliente, né? E uma vez, num congresso lá em Belém do Pará, eu não sei se você estava naquele congresso, foi o Bill Clinton. Eu sempre vou, né? Tem empresa lá. Então pronto. Você estava o Bill Clinton, né? O Bill Clinton, imagina, ele veio e ele fez uma palestra, meus queridos colegas que estão nos ouvindo, né? Magistral, porque ele falou sobre externalidade. Ele disse assim, vocês, contadores, têm que olhar mais as questões que envolvem as corporações, aquilo que está de fora. E ele deu um exemplo que eu nunca me esqueci, que eu passo para vocês aqui nesse podcast, né? Ele disse, entre construir uma hidrelétrica, uma termoelétrica ou uma eólica, provavelmente os custos podem ser mais favoráveis a uma hidrelétrica, mas as externalidades, os impactos ambientais, tudo isso vocês têm que calcularem. Eu nunca mais esqueci disso, Mayon. Às vezes a gente fica micro envolvido e esquece o impacto que você tem, não é? Não sei o que você acha disso. Eu acho que nós temos que colocar tudo esse nosso potencial e capacidade que nós temos que transmitir isso para os clientes. Não podemos guardar para nós o conhecimento. Porque nós, os contadores, né, talvez tenhamos uma formação muito para dentro, de certa forma tímida. Eu sempre fiquei muito bravo com isso, né? Eu acho assim que o contador tem uma formação tão completa, né, e complexa, que para a gente é muito fácil tratar das questões das partidas dobradas, é muito fácil desenvolver um balanço, é muito fácil interpretar os fenômenos econômicos, sociais e políticos. Eu sempre provoco, eu digo, nós não somos de exatas, nós somos da área de humanas, né? Porque, a capacidade que um contador tem de identificar como é que ele vai traduzir aquela vaca que está prenha, que vai gerar um bezerro, vai estabelecer qual é o custo dele, a capacidade que ele tem de indicar, por exemplo, como é que a floresta amazônica pode ser um grande fundo para os países que geram carbono. Então, eu acho que justamente a digitalização, o computador, ele veio a nos ajudar, porque, para mim, assim, o maior valor agregado que a gente oferece
é a capacidade de interpretar os fatos, né, Mayon? De analisar os fatos e de colocar isso para as pessoas, né? O ato de reunir em contas, o ato de você publicar, eu acho que eles são os atos que hoje está sendo substituído pelas máquinas, né? Mas o maior valor para nós, o maior valor que nós temos é o de interpretação e análise dos fatos. Eu concordo em gênero, número e grau. Agora, o que nós temos que fazer realmente dentro do contexto da pergunta é ficar falando se reinventar. Não é se reinventar, é transmitir o que nós sabemos aos clientes. Porque a ciência, como você diz, a ciência contábil, ela é o ativo bate com o passivo exata. Não, ela é uma ciência social, ela tem um patrimônio próprio e a gente tem que quantificar e valorizar esse número. É isso que é importante. Você me lembrou, tem uma história que eu passo aqui para vocês, até está no meu livro, um artigo, acho que da década de 90, Mayon, que eu me divirto muito, que é quando o ex-presidente do Banco Central, ele escreveu um artigo dizendo que a culpa do déficit público era dos contadores. Imagina você. E o Gustavo Franco, ele escreveu esse artigo, publicou esse artigo, né? E aí eu rebati o artigo, né? Mostrando que o orçamento público, na verdade, ele é o resultado das aplicações dos recursos, mais o passivo, que são os impostos a arrecadar. Só que os ativos, o orçamento, onde os senhores deputados, senadores definem o orçamento, nem sempre tem a origem identificada. E aí, então, aparece uma conta chamada necessidade de financiamento. E aí o Gustavo Franco nos culpava, dizia, isso é culpa dos contadores e do Luca Pacioli, que estabeleceu o princípio da igualdade. Aí eu disse, olha, pena que os economistas não entendem de contabilidade, pombas, né? Exatamente. Nosso papel, está no artigo que eu reli esses dias aí, morri de rir, até está na página, viu, o 474, o Mayon, do livro, né? E eu me diverti porque teve réplica, tréplica, né? Então, essa é uma questão, Mayon, que eu coloco para meus colegas. Cara, não deixe o bicho pegar. Pô, bateu na gente, tem que levar a tal da porrada. No bom sentido, mostrando conhecimento. Eu ali estabeleci como foi que Luca Pacioli definiu as partidas dobradas, qual é a base matemática que ele adotou, etc, etc. Para que, fazendo isso, a gente está valorizando a profissão. Está valorizando, as pessoas estão prestando atenção, as pessoas estão vendo que nós prestamos um serviço público relevante, né? Eu acho que eu sempre tive, Mayon, isso na minha cabeça. E me apresentar como contador. Antoninho Marmo Trevisan, contador. Por quê? Com isso, eu gero visibilidade, que é o que nós precisamos, né? Depois eu vou falar mais sobre um pouco isso, Mayon, o que você acha? Mas eu adorei o título lá, Um Contador Brasileiro. Olha, você sempre fez isso, você apresentou também um contador. Eu senti muito orgulho, em nome dos 153 mil profissionais do estado de São Paulo, ouvir gravado no teu livro aí da tua vida, esse negócio. Você realmente não é só um contador brasileiro, né? É um contador mundial. Então, Mayon, eu contei uma história da minha carreira, né? A época lá nos anos 80, meus colegas, né? Eu, muito jovem, eu tinha acho que 27, 28 anos, e trabalhava na Price, e logo tinha saído a lei das SAs, né? Lá em 1976, 77, e eu estudei aquilo pra caramba, etc. O fato é que fui escalado para apresentar o programa, o orçamento para conquistar a conta do Bradesco. Na verdade, esse era o jogo, né? E as Big Eight, chamada na época, Mayon, todo mundo queria essa conta, era a maior conta, né? Então, o que eu fiz? Eu estudei os balanços, não tinha Google, essas coisas todas, que hoje é muito mais fácil, né? Estudei aquilo pra caramba e fui, então, apresentar. Era gerente na Price, fui fazer a apresentação da proposta de auditoria para o Grupo Bradesco, lá em 1979, né? Bom,
O fato é que ganhamos a conta do Bradesco, eu fui promovido, muito jovem, sócio da Price, etc, etc. 30 e poucos anos depois, Maion, imagine, meus queridos amigos que estão nos ouvindo, né? Eu encontro com um conselheiro do Bradesco, que fora conselheiro à época, e ele me contou como é que foi que o seu Brandão, né, o histórico presidente do Bradesco, decidiu. Diz que terminou a reunião, ele chamou os conselheiros e falou: eu quero que contrate a empresa daquele moço que tem nome de santo, né? Antoninho Marmo, em homenagem ao santinho Santo Antoninho da Rocha Marmo. Ô, Maior, aí os conselheiros falaram: mas o doutor Brandão, é o honorário mais caro. Ele falou: não importa. Ele sabia mais do Bradesco do que eu. Cara, se você vai apresentar uma proposta para um cliente novo, pelo amor de Deus, estuda tudo. Veja que tipo de problema ele tem. A hora que você vai apresentar a proposta, me manda aquela proposta fraquinha, né? Você estuda o sistema de custos, quem são os concorrentes, veja se ele está perdendo margem, se ele está perdendo oportunidade. É assim que se ganha o cliente. Toninho, Trevisan, você falou exatamente o que foi a nossa pergunta. Como aumentar, né, a sua carteira de cliente, né? Eles falaram para o ano seguinte. Olha, conheça o seu cliente, veja o ramo, transmita para ele. Você conhecendo, você pode aumentar sim uma carteira, porque você está preparando ele também. Porque o primeiro quesito que a gente faz quando vai pegar um cliente é saber como é que ele funciona, senão como é que você vai ajudar? Porque é que nem um cordão umbilical, pô, a nossa profissão é confiança. Você vai no médico porque alguém te indicou que ele é bom. E se ele te atender direito, lá você começa realmente a manter esse cliente e ajuda a crescer, né? Então, isso é muito importante. Num determinado momento dessa primeira pergunta, vocês falaram um pouco sobre essa resiliência, né, do profissional contábil, né? Então, a gente queria saber o seguinte: mesmo que a tecnologia ela já esteja totalmente integrada à rotina, ela sempre será uma aliada do contador em sua atividade profissional e nunca uma substituta do profissional? A gente pode afirmar esse ponto? Eu queria ouvir de vocês o que vocês pensam sobre isso. Graças a Deus que a tecnologia veio, porque a parte que nós fazíamos de menor valor agregado era essa parte operacional, que nos custava demais de tempo, de energia, na época da correção monetária do balanço. Aquilo tomava todo o tempo disponível, toda a nossa inteligência, toda a nossa energia. Hoje, com a tecnologia a nosso favor, nós temos uma enorme capacidade de interpretar os fatos, né? Analisar os fatos e entregar para o cliente um produto que ele percebe de muito mais valor, uma resposta estratégica, uma questão de novos mercados para ele. Nós podemos hoje ousar muito mais, não é? Eu defendo, Maion, tenho falado contigo, é o meu sonho, eu ainda vou fazer e me comprometo aqui. Eu quero fazer um programa na minha faculdade para alta performance dos escritórios de contabilidade. Eu tenho o dever, né, a minha vida de educador, de contador, de auditor, né? Porque eu não me conformo, Maion, que nós não possamos ter um time de 100, 200, 1.000, 500, 1.000, sei lá, 80 mil. Só em São Paulo temos quantos escritórios, Maion? 20 mil, eu acho. Ou 18 mil escritórios. Aproximadamente 23 mil. Não, 23 mil escritórios. Maion, pensa, isso com a digitalização, eu sou capaz de fazer um programa, né? Disponibilizar esse programa, esse curso, para formar empresários de contabilidade de alta performance para esse novo momento da digitalização. Poxa, para que a gente possa multiplicar os honorários, ganhar muito mais, porque nós merecemos o conhecimento que nós temos e o que a gente pode gerar de valor para as empresas. Eu acho que nós não fazemos, Maion, nem 1% do que podemos. Eu acredito, eu lembro da evolução, e você também, quando você pegava aquele oak paper, os papéis de trabalho de 7 colunas, de 14 colunas, e aqueles para o relatório mesmo, tudo na mão. Lembra que a gente colocava
mês a mês para ver, fazer uma análise horizontal, vertical. Bom, hoje você aperta um botãozinho, sai. E o nosso tempo foi no quê? Foi numa evolução, você ganhou tempo, você interpretou melhor, faz um trabalho mais adequado nesse sentido. Eu acho que essa evolução ela só veio, nos faz bem. Eu estou cansado de ouvir, vai ser a profissão que vai acabar, sei lá, está entre as 10, está entre aquilo. Aqui no conselho, toda hora o pessoal pergunta para a gente, né, tal, tudo vai acabar se você não mudar, se você não ensinar o que é o mercado. Eu acho que parece que vai acabar a corrupção, parece que você não vai prestar mais conta, parece que você não tem mais negócio. Tem uma máxima que a gente sempre, eu te ouvi falar muito também sobre isso, que é a contabilidade é a linguagem universal dos negócios. Enquanto tiver negócio, nós vamos estar sempre prestando conta, gente. Então, vai sempre existir auditoria, vai existir uma perícia, vai existir apuração de haveres, pode acabar o cálculo que a gente fica fazendo para recolher isso, recolher, até está acabando já também. Aí, Maion, eu participei de uma reunião com 250 conselheiros de empresas, e eles mostraram as estatísticas, nessa linha que você falou, né? Poxa, quais são as questões que estão sendo discutidas? A KPMG que fez e apresentou lá estatísticas e pesquisas. Você veja, uma coisa importante, né? Mais contadores e contadoras como membros de conselhos fiscais e de administração. E, curiosamente, a estatística mostra nós temos muito mais mulheres contadoras ocupando conselhos do que contadores homens. Eu até quero entrar nesse mérito, porque talvez penso que as mulheres contadoras elas são mais ousadas e quando elas sentam numa mesa, elas opinam. Essa é uma coisa que nós temos que fazer mais. Opinar, não importa sobre qual assunto, porque nós temos uma baita de uma capacidade de conhecimento, de experiência, né? Inventam tanta coisa em outras profissões e nós temos que agora nos posicionar nesse novo modelo econômico, político, social, colocar à disposição e cobrar mais. Merecemos ganhar mais. Eu queria perguntar quais ações de marketing têm se mostrado mais eficientes, né, para a saúde financeira dos escritórios contábeis e que vão continuar tendo destaque no próximo ano. Olha, usar a internet, né? Hoje, pelo amor de Deus, né? Identificar quais são os setores que estão crescendo mais, procurar esses bancos de investimentos que estão investindo nas empresas, né? Se ligar à B3, que é a Bolsa de Valores, né? Se ligar à Fiesp. Veja bem, eu chamo de ninhos onde nascem os negócios. Isso eu praticava na minha empresa. Você tem que estar atento onde é que estão os ninhos, né? Startup é um ninho, identificar quais são as associações que lidam com esses ninhos, estar presente quando a decisão está nascendo, porque é a hora que você vai ser eleito. Não fica de braço cruzado esperando o cliente bater na porta. Vá ao encontro dele. E as ferramentas que a gente tem hoje no mundo digital são imensas. Então, eu penso que é por aí. Eu concordo em gênero, número e grau, porque estou aqui tendo o prazer de estar falando com televisão, que é um dos maiores, um dos caras que eu admiro no marketing, de se reinventar, de fazer, de ter coragem, de ver tendências de futuro. Quando você criou, além da televisão, né, auditores, que eu lembro bem, aí você modificou, você foi para uma universidade, você não queria saber de papel, de nada, você foi assim, eu acredito, você teve a ideia, eu vou fazer e fez, porque acho que pior do que ter ideia é ter uma ideia e não colocar em prática, você se arrepende que o outro põe e dá certo. E as ferramentas que nós temos de marketing hoje, de projeção, vai ter que fazer um pequeno investimento, sim, em tecnologia,
a pesquisa nesse sentido. Essa é a ferramenta, acho que você tem uma razão, e eu te admiro, sim, eu tento, muitas vezes, assim, cito, né, pô, mas você tem que acreditar, pô, você tem que colocar suas ideias, o que você está imaginando, em prática, porque senão amanhã você vai se arrepender de ter tido essa ideia, pô. Perfeito. E às vezes até errar, né, Maion? E faz parte do jogo. Melhor é errar do que não tentar. Mas uma coisa eu digo para vocês, às vezes você começa antes do seu tempo, né? Você vê que hoje nós somos 100% digital. Sabe o que acontece, Maion? A gente consegue atender colegas contadores, até em Budapeste, a gente tem aluno, trabalham lá em Budapeste e fazem ciências contábeis, cara, com a gente. Puxa, eu vou falar para colegas que eles podem acessar a nossa faculdade, igualmente. Aí, uma coisa que eu aprendi, meus queridos colegas, vocês não têm ideia o relacionamento que se cria via digital. Às vezes a gente acha assim, o presencial, eu estudei no presencial. Eu fiquei amigo do meu colega da esquerda e meu colega da direita, né? E os grupos de trabalho era panelinha. O que o digital te permite hoje? Que você vai estudar ciências contábeis, por exemplo, vai fazer um curso de pós-graduação, você tem um colega que está lá no México, um que está no Texas, um que está lá em Paris, um que está na Holanda, e com isso você aumenta o seu relacionamento e aumenta as suas oportunidades de trabalho e aumenta o seu conhecimento. Maion, a gente pode ter professores, hoje nós temos professores no Brasil, no exterior, tudo em língua portuguesa. Você fala, nossa, Trevisan, só língua portuguesa. Mas, gente, é impressionante como tem gente falando português fora do Brasil. Deixa eu te falar, eu ia estranhar se você falasse só em inglês, viu? Porque eu conheço a tua história. Você lembra, né? Porra, meu, olha que o cara me dá 2 anos para falar inglês, senão eu peço demissão, Mr. Donald Malpas. E eu sou um cara de palavra. 2 anos depois eu pedi demissão, porque eu não tinha aprendido inglês. E a turma acha que eu aprendi nada, né? Não, mas você é exemplo prático, é vivo, esse exemplo prático, tudo, vou falar no marketing. Você é o próprio exemplo, é o próprio exercício, e por isso que você foi para frente, porque você sempre praticou e teve visões de futuro. Por isso que os profissionais que ouvirem essas suas colocações têm que pegar você assim mesmo, não é para ter inveja, é para seguir mais ou menos o que se faz, que vai chegar, vai ir para frente também. O que a gente pode esperar do mercado de contabilidade no segundo semestre, né? Com esse, entre aspas, pós-pandemia, guerra, inflação, período de eleições, Copa do Mundo, o que a gente pode prever aí? O que vocês acham que é possível prever para esse futuro próximo? Olha, Eduardo, as coisas quando estão difíceis é quando a gente mais precisa de serviços contábeis. Você precisa, cara. Você tem que... A tua margem apertou, os teus impostos estão maiores, não é? Eu só tenho que estar ofertando, entendendo onde é que o bicho pega no meu cliente. E a partir daí, ofertar esse serviço. Esse aqui é muito importante, mas uma coisa é dificuldade. Na dificuldade, nós temos que ter produtos adequados àquilo que o cliente precisa. É olhar o cliente como ele é, não como você gostaria que ele fosse. Não adianta pegar um produto da prateleira e mandar, poxa, tá maior frio e eu tô querendo vender, sei lá, ventilador, não é? É mais ou menos isso, pelo amor de Deus, né? Então, tenha o trabalho de identificar o nicho dele, o mercado dele, o tipo de problema que ele tem, o que pode acontecer com ele, e aí ofertar serviços que possam ajudá-lo, que eu acho que essa é a grande questão, que é o maior papel que a gente faz, né? É auxiliá-lo, ajudá-lo a se levantar, ajudá-lo a ganhar dinheiro. Porque se ele ganhar, nós ganhamos também. E quando as coisas ficam ótimas, são outros tipos de produtos que a gente tem para oferecer para ele. Então, nós somos aquele... Diferente daquele cara que vende o lenço quando a pessoa está chorando, a gente vende o lenço quando ele está chorando, a gente vende o leque para ele se abanar quando ele está bem, a gente vende doce quando ele está bem. Quer dizer, é uma profissão tão maravilhosa, ô Maion, eu me ufano de falar. É a profissão mais abençoada, gente.
Nós temos espaços com 10 anos de idade. Eu, com 10 anos de idade, trabalhava com contabilidade, meus queridos. Eu sei o cheiro da gelatina. Adorava passar a gelatina ali para copiar os livros diários, né? Portanto, você tem... Claro que hoje não se espera que alguém com 10 anos vá trabalhar, mas eram tempos passados, lá em 1960, né? E nós temos colegas com mais de 90 anos trabalhando. Então, queridos, somos uma profissão abençoada. Precisamos estar atentos com ela. Eu concordo com você, Trevisan, porque a nossa profissão, sempre, se você fizer uma pesquisa, verificar, nós crescemos com a crise. Eles precisam de informações, eles precisam pegar o timão assim do navio para navegar de novo de uma forma, e é nós que temos que dar esse rumo. Então, nós crescemos com a crise. É claro que em cenários incertos, você mesmo colocou no início, de guerra, a Europa nunca teve 10% de inflação, além dessa guerra, você não sabe se vai ter recessão, né? Nos Estados Unidos, a Índia, a China, e numa crise, nós falamos agora há pouco, poxa, nós fizemos tudo ao contrário, nós crescemos o que ele pensava no mês seguinte, tudo parece que na contramão benéfica, na contramão da tendência mundial. Mas, por exemplo, como foi dito também, quando no início ali, quando leram alguma coisa assim da vida nossa, eu sou formado na Escola Superior também, diplomados de guerra, onde a gente faz planos estratégicos. Eu utilizei muito, inclusive aqui no Conselho, na época da pandemia, eu utilizei bastante mesmo, fazer cenários estratégicos. Então, nós tínhamos a pandemia, um orçamento que nós tínhamos preparado no ano anterior, né, para aplicar no ano seguinte. Aí, de repente, você tem uma pandemia onde você espera que em 90 dias isso está já sob controle. Quando a gente viu que em 90 dias não estava sob controle, eu tive que fazer um plano estratégico otimista, um plano estratégico pessimista e um plano estratégico realista. Então, à medida que a coisa ia acontecendo, você ia adotando aquilo gerencialmente. É isso que também a gente tem que orientar os nossos clientes também, que nessas épocas, eles têm que fazer um planejamento, planos estratégicos, otimista, pessimista e realista, de acordo com a coisa que foge do nosso controle, né? Porque você não dá para você controlar a tendência que vai acontecer no mundo, você imagina, à medida que a coisa vai acontecendo, você vai dando sequência. Eu acho que é isso que a gente espera, não só para o próximo semestre, como para o ano que vem também, e acho que esse esquema deve ser para a vida toda de uma empresa que se pretenda perpetuar. Perfeito, Maion. É delícia ouvir isso de você, né? E lembrando, né, Maion, e queridos, nós temos que defender sempre a democracia. A nossa profissão, a ciência contábil, ela cresce, ela se desenvolve quanto mais democrático e mais transparente for o país. Isso é uma regra universal. Se fecharem as coisas, se fazerem coisas secretas, sabe o que vai acontecer com a gente? A gente desaparece. Nós somos produtos da transparência. Quanto mais transparente é um país, quanto mais transparente é uma nação, mais floresce a profissão contábil. E para encerrar a minha apresentação, eu queria deixar para vocês uma regrinha que eu usei muito e que eu passo para vocês, são 4 letras, SPIN, S-P-I-N, SPIN, S-P-I-N, para você fechar bons negócios. Eu aprendi isso há muitos anos e faço questão de passar para meus colegas. O S, você vai apresentar um orçamento, um projeto, uma nova proposta. Começa pelo S, situação. Olha, hoje nós temos uma situação assim no Brasil, no mundo. Maion acabou de falar sobre as guerras, sobre a inflação no mundo. Você vai situando. Aí acabou o S, você vai para o P. Olha, essa situação que eu descrevi pode trazer problemas, não é?
pode trazer problemas imigratórios, pode ter problema de cessar a possibilidade da tua empresa continuar, não é? É o P. S de situação, P de problema e o I, implicação. Isso vai implicar em que você possa perder clientes. Isso vai implicar em que você possa perder freguesias, não é? O cara, você está com o contrato na mão, o camarada já está tremendo. Ele fala, meu Deus do céu, o cara já colocou a situação, colocou os problemas, colocou a implicação. E aí vem o N, de notoriedade. Aí você diz, mas eu sou um contador, eu sou um consultor e tenho a solução para esses problemas, tenho a solução para essas implicações, tenho a solução para essa situação. Ou seja, situação, problema, implicação e, finalmente, a notoriedade. Não comece pelo oposto. Muitos coleguinhas têm um déficit, usar esse termo, na apresentação. Ele começa a falar dele. Olha como eu sou lindo, eu fiz 439, não sei das quantas, eu salto de uma altura de 1.000 metros sem paraquedas. O cara começa assim... Tá dormindo o teu cliente, né? Agora, meu, se você abre falando da situação, falando do problema, falando da implicação e, finalmente, mostrando que você tem a solução, ele fala, onde é que eu assino? Ele nem olha os honorários que você está cobrando. Trevisan, eu gostaria também, para encerrar a minha participação, primeiro, em nome, como disse no início, dos 153 mil profissionais do Estado de São Paulo, dos mais de 530 no Brasil, que também quem nos assistir, eu agradeço essa tua participação aqui conosco, que é muito esclarecedora, assim, e a gente te admira bastante. Eu deixo também para os profissionais, né, que eles sejam profissionais, porque contabilidade é informação e o produto dela é transparência. Sem informação você não faz nada e ela tem que ser genuínas e autênticas. Que nós temos que ser um profissional ético, transparente, gerar realmente essas informações que são o conhecimento e conduzir isso, passar e transmitir para os nossos clientes, para que eles entendam a importância da necessidade que nós seremos sempre essenciais, com evolução tecnológica ou sem evolução tecnológica, sempre seremos essenciais para o negócio de todas as pessoas que sempre se presta conta. Eu até brinco, que eu digo, se você não for contador, você vai prestar conta lá em cima no Oriente Eterno um dia. Boa, Maion. Eu também sou muito grato, viu, Maion? Sou muito grato por ter escolhido essa profissão, desde técnico de contabilidade, contador de empresa, auditor, professor de contabilidade. Tenho uma escola de ciências contábeis que eu me orgulho, acabamos de formar. Maion fez ali um depoimento bacana. 145 pessoas. 145 no semestre. Quer dizer, vai ser um outro tanto, quer dizer, 300 novos companheiros, né? E muito bem formados. Somos os que mais aprovamos no exame de suficiência do Conselho Federal. E quero convidar vocês, eu vou lançar esse programa de pós-graduação em alta performance de escritórios de contabilidade e espero que todos vocês sejam nossos companheiros nesse curso, né? Dá muito trabalho, mas eu vou fazer isso, sim, com certeza. Sucesso também para esse e para nós também. Eu espero que você faça isso logo, sim, porque nós estamos precisando, estaremos lá junto com vocês. Obrigado, viu, Maion? Obrigado a todos aqui. Chegamos ao final do nosso programa. Queremos agradecer a participação do presidente do CRCSP, José Aparecido Maion, e do contador, Antoninho Marmo Trevisan. E lembrar que os ouvintes podem conferir todos os episódios anteriores nos principais streams de música e podcasts. Não deixe de acessar o portal e as redes sociais do CRCSP para acompanhar as últimas notícias da entidade. Até o próximo.